né? Estenda as suas mãos, abençoe o servo de Deus. Pai querido, aqui está teu filho mais uma vez, compromissado com a tua obra, com a tua palavra. Ele está aqui no teu altar, Senhor, para ser teu canal. Fale conosco. Nós estamos reunidos em teu nome, queremos ouvir a tua voz. Enche teu filho do teu espírito, Pai, e que ele seja um grande canal mais uma vez para nos abençoar. Nós estamos atentos, Pai, à tua voz. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tá joia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um povo feliz aqui nessa noite. Amém. Quem é que está faminto e sedento pela palavra de Deus aí, pela presença? Esse é o povo de Deus que ficou aí em quarentena, mas voltou faminto, né? Sedento da presença da palavra. Quero agradecer ao pastor Tubal, agradecer pela vida também da irmã Orsina, Tubal Júnior. O pastor Lincoln está aqui também, meu guerreiro amado. O presbítero Eslan não está, né? Mas Deus abençoe também pela oportunidade e a cada um de vocês por nós estarmos aqui. E, acima de tudo, agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso pela chance de estarmos na casa do Senhor, né? Bem-aventurado, porque é o melhor lugar que nós podemos estar, é na casa do Senhor. Se tivesse uma opção de escolha, e você escolher apenas um lugar, e tiver a casa de Deus em qualquer outro lugar, escolha a casa de Deus. Vale a pena você estar mais na casa de Deus do que em qualquer outro lugar do mundo. Até quando Deus esconde a gente, Ele esconde no seu pavilhão. O seu pavilhão é o seu templo, é o seu tabernáculo, é a sombra das suas asas. E quando nós estamos reunidos juntos, nós estamos ali demonstrando que nós queremos a proteção divina. Nós desejamos a proteção divina em um tempo em que as pessoas cada dia mais estão materialistas. E o materialismo não tem muito a ver com o que você pensa ser materialismo. Materialismo é uma ideia filosófica que diz que não existe céu, não existe inferno, não existe Deus, etc. E daí muitas visões políticas surgem também. Né, visões que atacam a igreja, atacam a família, atacam o casamento, atacam a criança no ventre, e etc. Então, são visões que nasceram através de uma filosofia que sempre se levantou contra o idealismo. O que é idealismo? Aquilo que você imagina que existe, ou seja, existe um lugar ideal, existe um lugar perfeito. Essas filosofias foram até desenvolvidas um pouco por Platão, Aristóteles, Sócrates, e você vai conhecer muito isso na filosofia grega. Mas, ao longo do tempo, nós vemos que ela vem ganhando novas roupagens e nós precisamos estar atentos, estar na casa de Deus, em comunhão. É sim muito importante. A Bíblia diz, não deixar de congregar, que nós devemos congregar, porque a congregação, ou estar no meio do povo, nós estaremos não só admoestando, mas também estaremos encorajando uns aos outros. Então você também tem essa função no corpo de encorajar o irmão que está do teu lado. Então olha para essa pessoa e diga assim, eu sei que já deu certo. Fala para ela, eu sei que já deu certo. Encoraje ela aí, querido. Aí vem aqueles que falam assim que é automotivação, que é palavra de autoajuda e etc. Irmãos, mas a palavra está repleta de encorajamento. A Bíblia está dizendo que nós devemos encorajar uns aos outros, todo o tempo, admoestar, exortar. E a gente tem sempre que fazer isso com salmos, hinos e louvores. Nós precisamos cada vez mais abastecer o nosso coração de coragem. Quem quer receber a coragem de Deus? Quem quer receber uma unção de coragem de Deus aqui, hein? Igual Davi, que viu um gigante afrontando todo o exército e falou assim, deixa comigo que eu resolvo. Aleluia! Deus procura pessoas assim, segundo o seu coração, que bate no peito numa guerra e fala assim, me chama, Deus, que eu estou prontinho para guerrear, para lutar e para vencer no teu nome. Não é no nosso nome não, meus irmãos. É no nome do Senhor dos Exércitos, amém? Quem é teu escudo? Jeová de Nissi. Quem é Jeová Nissi? Sua bandeira. Jeová é o nosso escudo, Ele é o nosso cavaleiro, é Ele que fortalece os nossos braços e adestra os nossos braços para a guerra. Você está cada dia que vem na igreja sendo adestrado, treinado para a batalha, não para perder, mas para você vencer com Cristo, porque Cristo é vencedor, amém, irmãos? É vencedor. Se você gosta de derrota, eu vou compreender você, mas eu não gosto, eu gosto de vencer. É por isso que eu escolhi o lado certo, escolhi Jesus. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Tem um povo abençoado querendo comer mesmo, espiritual, alimento espiritual. Não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu quero trazer uma palavra para você que tem como tema a mentalidade certa para tempos de crise. A mentalidade correta, a mentalidade certa para tempos de crise. Ter a mentalidade certa é fundamental para você ficar sempre um ou dois passos à frente da multidão.
Ter a mentalidade correta, ter a mentalidade certa, é essencial se você quer vencer em tempos de dificuldades. Tem alguém que quer? Tem alguém? Chega de ficar ouvindo história de pessoas que conseguiram superar. Chegou o seu momento de superar. E você só consegue superar aquilo que você consegue pensar, aquilo que você consegue sentir. Você não faz nada com prazer sem primeiro pensar e sentir. E quando nós pensamos e sentimos, e é por isso que o apóstolo Paulo diz, nisto pensai, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é justo, que é de bom valor, se é alguma virtude, é nisso que vocês devem pensar. E a palavra está todo o tempo preocupada com o que a gente tem pensado. Davi, o rei, disse assim, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. A palavra coração ali é a palavra mente, nefesh, é mentalidade. Cria em mim uma mentalidade pura e renova em mim um espírito inabalável, ou seja, um estado espiritual que tenha estabilidade. Porque aquele estado espiritual onde há gangorra, um dia você está firme, um dia você está fraco, um dia você está cheio de fé, outro dia você está cheio de incredulidade. E você não tem estabilidade, isso aí não é um espírito inabalável, é um espírito abalável, qualquer coisa pode desanimar você. E o que Davi estava pedindo é o quê? Um estado emocional, ou seja, um estado mental que era puro, que não era invadida, a mente dele não seria invadida por nada que fosse impuro, por nenhuma semente do mal, nenhuma semente do maligno, nenhum pensamento assim ruim, nenhum pensamento de morte, de maldição, de que Deus não está com ele e etc. Sabe aqueles pensamentos que muitas vezes batem nas portas da nossa mente e querem invadir a nossa mentalidade e dizer assim, olha, você é a pior pessoa do mundo, você não é amado por Deus, Deus não tem uma obra na sua vida, e você começa a olhar para o lado, parece que tudo está dando errado, e aí a sua mente começa a ser invadida por aquilo. E as pessoas olham para você e falam, por que você está assim? Aí você fala, eu estou mal, mas por que você está assim? Eu não consigo entender, eu olho para a sua vida, vejo você tão bem. E a pessoa diz assim, eu não consigo compreender por que você sofre tanto. E aí você diz, nem eu, porque eu sei que as coisas estão dando errado. As pessoas olham para você, vê você muito bem. Você olha para si e você se vê muito mal. É uma mentalidade errada. É como Davi disse, eu preciso de uma mentalidade pura para resistir os tempos de crise, tempos de guerra. Exércitos se levantavam contra eles naquela época. E eu quero deixar um texto com vocês que vai falar exatamente isso, a mentalidade certa para tempos de crise. E eu não vou usar o exemplo de Davi. Eu quero trazer o exemplo de um homem chamado Eliseu, que está no livro de 2 Reis, no capítulo 6, versículo 15. Nós vamos ler só o 15 até o 17. O contexto eu explico para você, porque eu quero trazer a sua mente para isso. Você precisa sair daqui encorajado por Deus. Deus vai derramar uma carga de unção sobre a sua vida, que vai encorajar você para vencer a batalha que você está enfrentando hoje. Quem quer vencer essa batalha vai dizendo amém aí. Deus nessa noite vai te dar para você a coragem que você precisa para superar e para romper. Sabe por quê? Porque você é representante dele aqui na terra. O nome dele não será envergonhado através da sua vida. O nome dele será glorificado através da sua vida. Não sei. Eu mesmo não sei o que está acontecendo com você. Não sei qual é o motivo que está fazendo você chorar. Eu não sei nada disso, mas o que eu sei é como fazer para você sair disso. Eu sei quem é o Deus que vai mudar a tua história e vai virar esse jogo a seu favor. Isso eu sei. E aí tem uma palavra para você nessa noite, revelada do coração dele para o seu. Quem está sedento aí? Quem está sedento? É a sua noite hoje, hein? Não passa de hoje. É hoje mesmo que você toma posse da chave da sua vitória. É hoje mesmo. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Tem aqui na tela também, qualquer coisa você pode acompanhar, o Tubal Júnior já colocou. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, diz assim: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Vamos repetir juntos? Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Encoraja esse irmão, essa irmã que está do seu lado e diga aí: eu tenho certeza que você está cercado pelos anjos do Senhor. Diga para ele:
Você está cercado pelos anjos do Senhor. Tem carros e cavalos de fogo ao seu redor. Não temas o perigo que está se levantando contra você. Não temas ameaças do inimigo contra a tua vida. Não temas notícias ruins que têm chegado ao teu coração. Eu estou profetizando, os anjos do Senhor estão ao teu redor, ao seu redor, para te guardar e livrar de todo mal. Eu estou declarando que há uma coluna de fogo cercando a sua vida. Todas as pessoas que olharem para você vão perceber que mais é o que estão com você do que o que está nesse mundo. Só quem crê nisso aí, dá um glória bem forte aí para os anjos do céu se ativarem do seu lado aí, querido. Oh, aleluia. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fabrício Moura. Sou cuiabano, mas eu só pastorei fora do Mato Grosso. Eu pastorei em Mirassol do Oeste 5 anos. Pastorei mais 5 anos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estudei por 4 anos no Seminário Presbiteriano Renovado em Cianorte. Eu sou da Igreja Presbiteriana Renovada. E retornei para Cuiabá para desenvolver um projeto de mentoria. Mentoria para pastores, mentoria para liderança de igreja, mentoria também até para cristãos que são empresários, desde que envolve inteligência emocional, inteligência espiritual, análise comportamental, e inteligência financeira, mentalidade financeira e etc. A gente entra na vida da pessoa para poder mudar a história dela. Eu tenho mentorado também alguns pastores no Brasil, na Bahia, no Rio Grande do Sul, aqui no Mato Grosso. Então eu ensino eles eu trabalho com eles, ensino não, quem sou eu para ensinar? Eu trabalho com eles até desde a pregação, desde a postura da pregação, desde o que falar e etc. E Deus tem abençoado igrejas que têm crescido, pastor Tubal. Pastores, num ano cresceu 100 membros por ano, por causa de algumas dicas, porque nesses anos que eu pastoreei, apanhei bastante, sofri bastante, venci bastante. Todas as igrejas, graças a Deus, cresceram, mas eu apanhei bastante. E eu errei bastante. E teve gente que teve paciência comigo, teve gente que queria me matar. Tinha gente que eu tinha paciência e tinha gente que eu também queria pegar aquele lá e dar uma chicotada. E aí eu comecei a estudar isso, esses fenômenos do corpo de Cristo, sabe? E entender um pouco mais. E eu começava a notar todos os eventos que eu passava, todos que me geravam dor. E eu fui estudando os processos, por que aquilo acontecia. E então eu fui buscando algo em meu coração, que era o quê? Uma cura. Eu percebia que eu era um camarada que era ferido pela minha história de vida. Me sentia rejeitado pelos meus pais. Não que meus pais me rejeitavam, mas eu me sentia. E os meus pais sempre me amaram. Até o dia que eu tive que chegar e conversar com os meus pais, abrir o jogo, para eles foi uma surpresa. E eles me abraçaram e falaram: filho, nós amamos vocês, para você, nós damos a nossa vida por você. Aquilo foi um processo de cura. Aí eu percebi que cada irmão que me rejeitava na igreja, eu ficava muito machucado com aquilo, então eu já machucava o irmão, e aí eu não tinha a cura necessária para poder pastorear, e eu fui superando, aí a igreja, cada vez que eu evoluía, a igreja crescia, porque eu percebi o seguinte, pastor, a igreja avançava e crescia, porque crescimento não é só numérico, crescimento, ele vem também da questão da profundidade, de espiritualidade, da intimidade com Deus, você cresce em diversos sentidos. Às vezes você pensa que a única forma de crescer é numericamente. Lógico que a qualidade atrai a quantidade. Sempre que você tiver qualidade, a quantidade virá atrás. Agora, o que você deve buscar em primeiro lugar sempre é qualidade. Qualidade de vida é vida e abundância. Todas as vezes que você busca qualidade de vida para a sua família, para você, no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, fica tranquilo. Todas as coisas boas virão atrás de você. As coisas boas não gostam de gente ruim. Coisas boas gostam de gente que cresce, que melhora, que evolui, que se prepara. Estar preparado é fundamental. E a vida nos dá essas chances. As chances de a gente errar e corrigir. Quer ver? Eu sei que eu estou falando para pessoas que não erraram muito na vida como eu errei. Quem sabe você só acertou. Mas a cada dia, a cada novo amanhecer, há uma nova oportunidade de você corrigir um comportamento do passado, ter um comportamento, um pensamento diferente, para que você tenha um futuro melhor. Só Deus faz isso. Porque enquanto nós entendemos que a vida, ela te dá uma nova chance, porque Deus criou a vida dessa forma, o autor da vida é Deus, Ele criou dessa forma, nós aprendemos que nós temos que aprender a olhar para o nosso presente e para o nosso futuro. E o nosso passado, nós temos que pegar as lições e os exemplos, mas nós não podemos estar sepultados no passado. O seu passado tem o poder de atrasar a sua vida, ou de alavancar a sua vida conforme você utiliza ele.
Existem pessoas que, por causa do passado, estão presas lá. Sabe por quê? Um passado legal, um passado muito bom, não é verdade? Às vezes eu vou nas igrejas que eu pastoreei e os irmãos falam assim: ai, pastor, volta para a igreja. Como nós queríamos você aqui. Na época lá revolucionou a igreja, revolucionou a cidade. Volta. E para que a gente possa voltar a viver aquele tempo bom. E aí, eu fico vendo as igrejas que eu passei, não estão conseguindo andar, porque eu fico olhando demais para o passado bom, as boas lembranças. E sabe, elas são legais e nós temos que usar elas para o nosso crescimento, mas nós nunca podemos deixar elas atrasarem a nossa vida. Então, o que acontece? Os pastores que sucederam a mim têm dificuldade, porque eles não entregam o coração para o pastor novo, fica só lembrando de mim, entendeu? E eu falo assim, não, aprenda a amar o pastor que está aí com vocês. É o pastor que Deus deu para vocês e vocês vão viver novas experiências. Mas isso vale para o ruim também. As pessoas que eu machuquei, até hoje elas se lembram. E quando a gente se encontra, o tempo passa, as coisas amenizam, a gente volta a conversar, aí as coisas começam a ficar mais tranquilas, dá para falar. E aí quando a gente começa a falar, começa a lembrar daquela situação, aí o camarada nunca mais foi para frente. Levantou contra o ministério e aí travou a vida dele. Aí eu falo, vai, avança, cresce. Você errou naquela época, eu também errei. Mas agora que você está em outra igreja, você tem que aproveitar e você tem que aprender com os erros do passado. Não deixar os irmãos que estão lá cair no mesmo erro que você caiu. Eu encontrei com um rapaz que era um empresário muito poderoso dentro de uma cidade que eu pastoreei. E ele, do nada, ele levantou contra o ministério. E ele começou a me atacar, e ele começou a me atacar porque a igreja estava crescendo, ele não estava gostando daquilo. E começou a entrar empresários, e entrava gerente de banco, etc. E ele foi perdendo espaço, e ele foi ficando com raiva daquilo. E ele começou a me atacar, até que um dia ele decidiu sair da igreja e decidiu me atacar de todas as formas que você puder imaginar. E eu só falei assim, irmão, eu só vou te abençoar. Eu não vou fazer mais nada com você, só te abençoar. Porque, olha só, irmão, o que você falar de mim for verdade, eu tenho que consertar. O que você falar de mim for mentira, aí você vai se ver com Deus. E lógico, o que ele estava falando era muita mentira. Eu só sei que em questão de 6 meses a empresa dele quebrou, que ele era um grande empresário e ele foi carpinar quintal. Foi carpir quintal. E ele era um cara bem gordo, estava bem magro. A esposa dele foi implorar para mim, pastor, vá orar pelo meu marido, porque as coisas estão dando errado na vida dele, deve ser porque você lançou uma maldição. Eu falei, não lancei maldição nenhuma. Aquilo que o homem semeia, ele vai colher, seja de bom ou de ruim. Se você semeia uma coisa boa na vida de uma pessoa, você vai colher lá na frente, mais cedo ou mais tarde. Às vezes essa colheita nem vem da própria pessoa, vem de outra pessoa que vai ser usada para gerar aquela colheita na sua vida. E assim vale também para o mal. Por isso Deus não se deixa escarnecer. Ele disse assim, ó, de Deus não se zomba. Ele não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, ele colherá. De bom ou de mal. Seja para o crente ou não crente. Não importa. Vale para todos. E aí o que acontece? O que Deus pode dar para a gente? Uma chance. Se o justo cair 7 vezes, de todas, diga comigo, de todas, ele o levantará. Então, pode olhar para essa pessoa do teu lado e diga, se você cair 7 vezes, Deus te levanta de todas. Fala para ela assim, sai do chão, sai do chão, sai do chão, Fábio, sai do chão, para de reclamar. Sai do chão, para de ficar reclamando, olhando para o passado. O que você fez de errado, o que deu de errado, o que não favoreceu você. Para com isso. O que o texto está dizendo para nós aqui é que num tempo de muita dificuldade, tempo de fome, tempo de guerra, tempo de muitas crises que o profeta Eliseu estava vivendo, ele estava recebendo a ameaça de um rei da Síria que queria matá-lo. Por quê? Porque ele conseguia ver o que ninguém via. Eliseu via todos os planos desse rei e contava para o rei de Israel. O rei de Israel se antecipava ao rei da Síria e conseguia vencer as batalhas. Porque quem tem visão está sempre um passo à frente. Quem tem visão está sempre um passo à frente. Será que você pode repetir isso? Diga, está sempre um passo à frente. O que você não pode confundir é visão com vistas. Eu também uso óculos para distância. E você usar óculos já é ruim. Aqui tem algumas pessoas que usam. Como nós gostaríamos de não usar óculos, não é verdade? De ter uma visão perfeita. Mas você não pode confundir visão com vistas. Vistas requer óculos. Visão é espiritual. Visão se trata do futuro e do presente.
Existe aquela visão que é do passado. A visão do passado é aquilo que eu disse para vocês. Quando você busca uma imagem do passado para balizar a sua atitude de hoje, que vai gerar a colheita de amanhã. Então, se você colocou o dedo na tomada, deu choque ontem, hoje você vai buscar essa visão do passado e vai saber que não dá para colocar o dedo na tomada. Então, você não coloca o dedo na tomada hoje e amanhã você está vivo de novo, você não vai morrer. Então, você buscou uma imagem do passado para poder balizar a sua atitude de hoje, que vai gerar uma colheita amanhã. Isso vale para aquilo que é bom e para aquilo que é mal. Quando nós também temos uma visão do presente, nós começamos a entender que a felicidade, ela nunca está no futuro. A felicidade nunca está no futuro. Deixa isso entrar no teu coração de uma vez por todas. Para com essa mentira de que se amanhã você ganhar mais, você vai ser feliz. De que se amanhã você perder 10 quilos, você será feliz. Para com essa história de que se você passar no concurso, aí sim você vai se sentir bem-sucedido. Sabe por quê? Porque uma esperança adiada entristece a alma. Se você não alcançar, amanhã você se torna uma pessoa frustrada e fracassada. Nós temos que aprender a ser felizes com o que nós temos hoje e com quem somos hoje. Se você não se ama hoje, se você não ama as pessoas que estão ao seu lado hoje, quando você está no pouco, como é que você vai amar quando estiver no muito? Porque quem não é fiel no pouco, nunca será no muito. Nós temos que entender que a felicidade não faz parte do amanhã. A felicidade está no tempo que se chama hoje. O tempo de Deus para a sua vida é agora. O que você precisa entender é que quem tem visão entende o poder do hoje, o poder do agora. Porque o poder do agora é o poder do presente. E o nome já diz, é um presente. Foi dado por Deus para você. O presente é a melhor e maior máquina do tempo que você pode ter acesso. Não é qualquer máquina de Steven Spielberg ou de Volta para o Futuro que vai fazer sua vida ser transformada. Não. O que tem poder de transformar a sua vida é você ter a visão do presente. O que você está vivendo hoje. As pessoas que fazem parte da sua vida hoje. Se você começar a entender o valor de cada uma delas e entender aquilo que deve sair da sua vida, é que realmente vai fazer de você uma pessoa feliz. Você saber valorizar hoje. Entenda, existem pessoas que elas conseguem estar em lugares poderosos, preciosos, elas são privilegiadas e elas não conseguem aproveitar. Uma dessas pessoas sou eu. Em 2013, eu tive a oportunidade de ir para Israel. Eu queria tanto ir para Israel, porque eu pensava, no dia que eu for para Israel, eu vou ser feliz, eu vou ser abençoado, eu vou ser o pastor. Ah, todos os pastores vão ficar com inveja de mim. Gente, eu fui para Israel querendo voltar para poder falar para todo mundo que eu fui para Israel. Então a viagem lá não acabava. No primeiro dia eu falei assim, gente, não podia interromper essa viagem, já cheguei aqui, já pisei, só voltar e falar para eles. Eu fui para Israel, eu fui lá e pisei, fui lá. 13 dias, 14 dias, eu ficava assim, meu Deus, quero ir embora logo. Ah, mas nós estamos aqui no turno de Jesus. Ah, tá bom, mas tem como nós ir embora logo? Eu tenho que contar para todo mundo que eu vim aqui. Gente, então, existem lugares que eu fui em Israel que eu não me lembro. Sabe por quê? Porque eu não curti. Eu não tive uma visão do presente. Quando eu vou fazer uma viagem, ou quando eu ia fazer uma viagem, sabe como era? A minha esposa, ela fala assim, amor, vamos parar ali? Eu falo, não. É o seguinte, todo mundo vai no banheiro antes, se prepara, que nós só vamos parar na hora que nós chegar lá no lugar. Gente, meu carro andava o quê? 500 quilômetros com um tanque de gasolina. Eu estava viajando 1000 quilômetros, eu dizia, nós vamos sem parar. Como? É impossível. Aí eu falei assim, ó, nós vamos parar num posto para abastecer. Desce rápido, corre, entra no carro, criançada, que na hora que vocês entrarem, nós estamos vazando já, hein? Aí minha esposa passava e via lá, porque nesses postos de gasolina, nos lugares de viagem, tem lá todas as lembranças que você possa imaginar. Não é verdade? E ela já lembra de alguém que ela quer levar uma blusinha, um chaveiro, alguma coisa assim. Ela começa a olhar e eu fico lá, meu Deus do céu, vamos logo, quero chegar logo lá. Lembro de uma viagem que nós fizemos para o Rio de Janeiro de carro. Jesus amado, de Campo Grande ao Rio de Janeiro. Nem lembro quantos quilômetros que eram. E ela queria curtir tudo. Ela queria conhecer São Paulo, nós passamos por dentro de São Paulo. Eu falei, então nós vamos passar, mas eu não vou parar. E minhas filhas, pai, mas nós queríamos parar, pai.
Eu falei, nós temos que chegar no Rio de Janeiro. Assim é muita gente. Você não está curtindo a viagem da vida. Você só está pensando no destino, onde você tem que chegar. E você não está aproveitando os momentos que Deus tem dado para você, os presentes, que é o hoje. Você tem achado que a sua viagem lá para São Paulo, lá para Sinop, lá para Várzea Grande, que chegando lá que você vai ser feliz, chegando lá que você vai cumprir o seu propósito. Sabe por que você hoje não é uma pessoa feliz? Porque você fala assim, eu quero ser o maior empresário do mundo. Então você colocou na sua cabeça que você será o maior empresário do mundo. E sabe o que acontece? Enquanto você não for, você não será feliz. Você vai chegar em casa nervoso, bravo, chateado, mexendo com todo mundo, brigando com todo mundo. Nada te satisfaz, nada te alegra. Por quê? Porque você ainda não alcançou o seu objetivo. Isso não é visão de futuro. Isso é loucura frenética. Você nunca conseguirá ser feliz sem você entender o poder do agora, o poder do hoje, entender que hoje é o tempo de Deus para a sua vida, que o tempo chamado hoje é o tempo da sua oportunidade, que estar aqui nesse momento, você não pode estar aqui pensando na pizza que você vai comer depois. Pensa na pizza depois, meu querido. Ei, pensa e curta o momento que você está vivendo aqui. Você está na presença de Deus e quem crê que Ele está aqui? Quem crê que o Espírito Santo está aqui? Então esse é o tempo de Deus para você, esse é o momento de Deus para a sua vida. Então você tem que se alegrar na presença de Deus, aleluia. Esse é o melhor lugar do mundo para você. Você pode não conhecer todo mundo que está aqui, mas essas são as pessoas que Deus escolheu para você viver esse momento. E os seus olhos precisam ter essa visão. A visão de você curtir um momento, a visão de você sentar na quarentena, na sala com a sua família e curtir um pouco. Solta um pouco do celular. Para de querer ver a vida dos outros. Você está perdendo o crescimento dos seus filhos. Daqui a pouco seus filhos estão com 18 anos e você nem percebeu. É assim ou não é? Meu filho, você está desse tamanho, eu nem vi que você ficou desse tamanho. Como não? Você mora com ele. Modo automático, preocupado com tanta coisa do futuro, que acabou esquecendo de viver o presente. E o presente realmente é um presente de Deus para você. Saber viver o momento elimina de você as preocupações que o moço aqui do texto, que é servo de Eliseu, estava preocupado. Ai, meu Senhor, e agora? O que será? A primeira coisa que você precisa entender é que para você ter a mentalidade correta, você precisa ter uma mentalidade que aprende a vencer o medo. Ele diz assim, não temas. Quando ele diz assim, e agora, meu Senhor, o que será? Eliseu diz assim, não temas. E ele dá um motivo para não temer. Por quê? Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, a mentalidade correta, ela traz para você a vitória sobre o medo. Porque o medo cega. O medo cega o seu presente e cega o seu futuro. O medo cega você de ver o valor da sua esposa, de ver o valor do seu esposo, de reconhecer as qualidades dos seus filhos. Você tem tanto medo de que eles sejam criticados, que você foca só naquilo que eles não são bons. Seu filho chegou lá com 10 de português, 10 de história, 10 de geografia e 5 de matemática. O que você faz? Joga fora tudo que ele levou 10. E concentra onde? No que deu errado. Porque se ele não for bom de matemática, se ele não for bom em tudo, ele pode passar pelas coisas que você passou. E porque você está tendo uma visão de futuro errada, deturpada, você começa a oprimir o presente dele. E aí ele começa a perceber que, se eu não for bom, as pessoas serão ruins comigo. Ele começa a gerar dentro do coração dele uma cobrança exagerada, e ele começa a entrar num frenesi de tal maneira que ele começa a viver igual você, pensando nas possibilidades do que pode acontecer. Visão não é vista. Visão é uma imagem que você cria na sua cabeça de um futuro ou do passado. Visão tem a ver com aquilo que você consegue imaginar que vai acontecer. É igual o peru. O que acontece com ele? É o único que morre na véspera.
a visão errada faz você sentir a ansiedade da vida por algo que ainda não aconteceu. Por quê? O medo e a fé possuem algumas características que são semelhantes. Quer ver uma delas? Os dois acreditam em algo que não se pode ver. É algo que só pode imaginar. Tanto a fé quanto o medo requer visão. Porque para você sentir medo de algo que ainda não aconteceu, você está imaginando que vai acontecer. Se você tiver fé em algo que ainda não aconteceu, você também está vendo, criando imagens de algo que ainda não aconteceu, porque a fé é a prova das coisas que não se... Exatamente. É quando você consegue enxergar algo que ainda não existe na realidade, mas você crê de todo o teu coração, a tal ponto que você já consegue sentir o sabor daquela vitória que está por vir. Mesmo você não tendo experimentado ela. Você já sente a sensação. Você fica assim, eu sei, já deu certo. Então, quando nós aprendemos que a visão, ela opera também no presente, a gente começa a descansar no Senhor. A saber que o nosso sustento vem dEle, que Ele cuida de nós, Ele cuida até mesmo dos pássaros que não trabalham, dos lírios dos vales. E nós começamos a entender o poder de agora, e é por isso que Ele disse, Jesus Cristo disse, basta cada dia o seu mal. Então nós começamos a entender que o pão nosso de cada dia nos dá. E quando você começa a entender, através de uma visão espiritual, o poder do agora, o poder do hoje, você começa a vencer o medo. Porque o medo está no quê? No que ainda não aconteceu. Porque você pode não estar vendo, mas se eu disser aqui agora para as mulheres, tem uma barata aí no seu pé, elas nem viram, o que elas fazem? Se for a minha esposa, já sai gritando, parecendo que tinha ali um dinossauro. Então o que acontece? Nem viu, mas já temeu. A expectativa de algo ruim é tão poderoso para a sua vida quanto a expectativa de algo bom. O moço de Eliseu desesperou, pastor, e já decretou a derrota. Ele disse, ai meu Deus, meu Senhor, agora já era, está tudo perdido. Olha para o seu irmão e diga assim, não está tudo perdido não. Mas se ela fala assim para você, mas você não assistiu o Jornal Nacional ontem? Aí você fala assim, a palavra de Deus é maior na minha vida. E se ela fala assim para você, mas você não ouviu o que estão dizendo por aí? Você fala assim, mais é o que está conosco do que o que está com eles. Olha para ela e diz assim, você está do lado certo, não tenha medo, aleluia. Porque quando Jesus vai acalmar a tempestade com seus discípulos, ele vai andando sobre as águas, e a tempestade está ali muito forte, o barco está balançando, quase a naufragar. Os discípulos estão dizendo, nós vamos morrer, já perdemos as forças para remar. A única coisa que acontece agora é, prepare-se para a morte. Prepare-se para a morte. E Jesus vem andando sobre as águas, e eles dizem assim, ela está vendo como nós morremos mesmo? Até fantasma a gente já está vendo. A gente não sabe se é o fantasma que veio para o mundo de cá, ou se fomos nós que fomos para o mundo dos fantasmas. Mas alguma coisa está acontecendo, nós estamos entre a vida e a morte. E quando Jesus vem, aí Pedro fala assim, mas Senhor, és tu mesmo? E Jesus diz, sou eu. E ele fala assim, então manda que eu vá sobre as águas. Mas antes disso, Jesus olha para ele e fala assim, pessoal, calma aí, antes de você andar sobre as águas, tempestade se acalma. Foi isso que ele fez? Não. O que ele fez? Tenha calma, não tem mais. Porque a primeira tempestade que ele acalmou não foi a de fora, foi a de dentro. Ele não olhou para o mar, para o vento, e disse, ei, aquieta-te. Não, ele olhou para os discípulos e disse, ei, aquieta-te. E eles ficaram calmos, e o vento não tinha parado. As ondas ainda estavam fortes, mas ele já estava até andando sobre as águas. Ei, esse é o tempo que Deus vai fazer você andar sobre as águas. Você acha que essa tempestade que veio na sua vida é à toa? Não, foi o tempo de Deus dar uma oportunidade para você manifestar a sua fé. A sua fé será manifestada porque todos verão você caminhando sobre as águas. E não tenha medo, porque se você afundar, Ele vai estar lá para segurar você e trazer você de volta para o barco seguro. Quem está seguro em Deus aí? Quem está seguro em Deus? Exatamente, então nós precisamos aprender a crer no que Deus tem para nós hoje. Agora a visão, ela trabalha o nosso presente, trabalha o aqui e agora, mas ela também trabalha o futuro. Porque a felicidade não está lá, a felicidade está aqui.
E porque nós somos felizes, nós estamos habilitados a receber o que está lá. Diga, porque eu sou feliz agora. Eu sei que você pode fazer melhor e mais forte. Vamos lá, diga, porque sou feliz agora. Eu estou habilitado para receber o que Deus preparou para mim no futuro. A sua felicidade não pode estar no carro zero que você terá. Se tiver, tem alguma coisa errada na tua vida. Tem que ser agora, com o carro que você tem agora. Aí você está preparado para ter o que está lá. Para o que está lá não possua você, mas você possua o que está lá. Seja feliz agora. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aleluia. Olha para essa pessoa que está do teu lado, é amada, linda, maravilhosa, está do teu lado aí. Se for tua esposa ainda, se for tua amiga, teu irmão, olha para ela e fala assim, sou feliz com você hoje. A mentalidade correta é a mentalidade que abra os seus olhos para o presente e para o futuro. Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos dele. E naquele mesmo momento que seus olhos foram abertos, ele viu o quê? Carros e cavalos de fogo. Minha oração hoje, abre os olhos deles, pare de olhar o problema, irmão. Você está vendo só o gigante? Existem momentos da nossa vida que tudo que a gente consegue enxergar é a guerra. O inimigo se levantando com seus exércitos. E a gente não consegue enxergar o que Deus está nos dando hoje. Porque o que Deus está nos dando hoje é suficiente para a nossa vitória. O que Deus colocou na sua vida ao longo da sua história é suficiente para você virar esse jogo. Eliseu não inventou de ficar crente naquela hora. Eliseu simplesmente colocou para fora a essência daquilo que ele sempre foi. Toda a história dele dizia que ele era alguém que andava com Deus, que tinha proteção de Deus. Não era naquele momento que ele seria diferente. Não era naquele momento que ele ia vestir uma roupa de super crente e ele ia colocar o alter ego dele em ação. Agora eu sou o Superman, depois eu sou o Clark Kent. Você tem que decidir quem você quer ser. Esse mesmo que vem todos os domingos à igreja e na segunda-feira muda e passa a ser outra pessoa. Porque carros e cavalos estão ao lado daqueles que têm convicção de vida, que sabem o que querem ser hoje. Olha, eu vou orar mais ano que vem, eu vou fazer um voto com Deus, vou orar mais ano que vem. Está vendo? Você está colocando a sua felicidade sempre no amanhã. Não tem carro e cavalo de fogo ao lado de quem está projetando só o futuro e não projeta o presente agora. Toda mudança que você deseja, ela precisa acontecer agora, porque o resultado vem depois. Essa história de ver para crer, você tem que crer para ver. Primeiro você crê, depois você vê. Primeiro você tem a visão do presente, para depois você ter a visão do futuro. Primeiro você cria imagem na sua mente. Primeiro você começa a enxergar com os olhos da fé, para depois você ver acontecendo. Porque se você esperar primeiro ver as coisas acontecerem, para você começar a enxergar, isso é fácil, qualquer um faz, qualquer incrédulo faz isso. Se você foi chamado para as coisas sobrenaturais e não para as naturais, você começa a viver hoje o que você deseja, porque o que você quer viver hoje vai projetar o seu futuro. Então, se você hoje quer ser um cantor, um adorador ao Senhor, você precisa entender que não espera ano que vem para isso começar. Começa já agora. Porque se você não começar a se comportar agora da forma que você quer ser no futuro, você nunca viverá no futuro aquilo que você deseja. Eu tinha um menino que ele falava assim, pastor, eu quero ser pastor, eu quero que o senhor me ajude. No final, esse camarada saiu da igreja, saiu bravo, porque eu não levei ele a pastor. E ele veio perguntar para mim, por que eu não levei ele a pastor? Eu disse, sabe por que eu não levei você a pastor? Ele falou, por quê? Eu falei, porque você não é. Eu sei que eu não sou, mas eu quero ser. Eu falei, esse é o problema, você quer ser. Você não entendeu que você precisa ser agora. Você quer o título. Você não quer a essência. Mas como foi com o senhor então, pastor Fabrício? Como foi? Eu disse, primeiro, eu fui reconhecido como pastor para depois ir para o seminário. Como assim? Eu falei assim, eu vivia como pastor, eu andava como pastor, eu falava como pastor, eu agia como pastor. Eu estava na igreja, eu era um pastor. Só que eu era um irmão comum.
Eu não tinha título, não tinha nada. Mas eu era o primeiro a chegar, eu era o último a sair. Eu limpava a igreja, eu cuidava de tudo, eu estava preocupado com tudo. Aí o pastor me deu uma chance. Aonde? Com os adolescentes. Eu fui lá, trabalhei com os adolescentes, fui abençoado. Depois ele me deu com jovens, trabalhei com jovens, eu me casei, ele me deu oportunidade com os varões, eu trabalhei com os varões, ele me deu escola bíblica, eu trabalhei, eu fui fazendo. Então, primeiro ele percebeu o que eu era. Ele percebeu a minha essência. Aí ficou fácil. Porque eu não estava querendo ser alguém que eu não me tornei. Eu me tornei primeiro, para depois ter o título, para depois ser reconhecido. Você é próspero? Quando? Daqui 10 anos? Para com isso, seja hoje. Você é uma mulher amável? Sim, na próxima campanha da igreja eu vou me tornar uma mulher mais amável. Eu vou ser dizimista ano que vem. Você está colocando sempre no futuro aquilo que Deus está falando para você colocar hoje. É o tempo que se chama hoje que é o tempo da sua salvação. O tempo que se chama hoje é o tempo da sua oportunidade. Você fica projetando e você perde a visão do presente. Agora, a visão do futuro está junto, está ligada, porque você entendeu que hoje você precisa ser quem você quer ser amanhã. Você já age como uma pessoa que você deseja ser amanhã. Você já se tornou hoje a pessoa que você quer viver daqui 10 anos. Hoje você já começou a viver. Então, por causa disso, Deus começa a dizer assim, você está habilitado. Você está preparado. Você quer ser gerente da empresa que você trabalha? Mas você anda como vendedor. Pior, você anda como empacotador. Eu trabalhei numa grande empresa aqui em Cuiabá, Decorlis, quem já viu? Lá antes de ir para o quartel, ou depois de sair do quartel. Trabalhei na Decorlis muitos anos. Comecei como empacotador, mas eu já era gerente. Eu já era gerente, irmão. Quando eu saí, eu era gerente. Não era o gerentão, não. Mas eu já era gerente. Então você precisa aprender a se tornar hoje. Para com esse negócio de só projetar, achar que visão tem a ver somente com o futuro, ele tem com agora. O santo que você quer ser, a santa que você quer ser, ano que vem, você tem que começar a praticar agora, experimentar agora. Esse negócio de você ficar projetando só para o futuro, você nunca vai alcançar, porque é igual regime. Segunda-feira eu começo. Começa? Não começa? Hã? Hã? Sim ou não? E sabe por que você não emagrece? Sabe por quê? Hã? Você sabe por que você não emagrece? Eu posso falar para você. Eu estava com 116 quilos. Hoje eu estou com 115,5. Brincadeira, gente. Eu estava com 116 quilos. E eu não conseguia emagrecer, fazia um regime daqui, regime dali, cortava carboidrato, cortava tudo. Quando foi, há pouco tempo atrás, eu falei assim, eu vou emagrecer em 40 dias. Eu coloquei no meu coração que se eu emagrecesse em 40 dias, eu conseguiria finalmente ser a pessoa que eu gostaria de ser. E eu consegui fazer isso. Eu perdi, acredito, uns 20 quilos em 40 dias. O que aconteceu? Eu virei a chave na minha cabeça. Sabe por que eu não consegui emagrecer? Porque eu me via gordo. Sabe por que eu comecei a emagrecer? Porque eu me vi magro. Eu dizia assim, eu sou magro. Eu sou magro. E sabe o que os meus colegas falavam? Você, magro, com essa barrigona aí? Falei assim, eu sou magro. Peguei minhas camisas que estavam tudo aposentada quando eu era magricelo. Comecei a usar minhas camisetas dentro de casa, pelo menos. Pastor fora não dá, mas dentro de casa eu usava. Minha esposa falava, o que é isso aí? É profecia, meu amor, é profecia. Não tenta decifrar agora não, depois você vai descobrir. E eu passava perto dela assim, com aquela camiseta regata que estava... Você já viu aquele jogador de futebol barrigudo que a barriga fica para fora assim? Eu passava assim. Aí de repente eu comecei a passar, ela já começou a esconder minha barriga, ela já começou a observar. Eu lembro um dia que do lado assim, você tem umas picanhas aqui do lado, não tem? Aí quando eu vi, estava aqui a picanha, o filé mignon tinha diminuído. E ela viu, ela percebeu. Ela falou assim, amor, você está magro. Eu falei assim, não acredito que só agora você viu. Isso não é surpresa para mim não, minha filha. Há 40 dias eu estou desse jeito que estou me vendo aqui no espelho.
Aí você fala assim, não, eu sou gordo. E o que acontece? Sou gordo mesmo, vou comer. Entendeu? E você começa a declarar o medo. Você começa a declarar, porque a fé e o medo exigem a mesma coisa, a fé no invisível. E o medo é interessante, porque se você estiver dentro do mar, igual eu estava com minha família, nós fomos para o mar, e aí eu estava brincando, porque teve uma situação de que teve tubarão lá que pegou gente, e estava meu cunhado, eu falei assim, um tubarão. Fiz assim, né? E eu sou pastor, ele vai pensar assim, pastor é sério, não brinca, né? Eles pensam assim da gente, né, pastor? Pastor é sério, um tubarão. Meu cunhado saiu tão desesperado daquela época, eu acho que ele andou sobre as águas, foi milagre daquele dia. Ele, não acredito que você mentiu para mim. Eu falei assim, cara, era uma brincadeira. Nós estávamos no fundo do mar, você já está ali na beira da praia. Que história é essa? Mas ele nem viu o tubarão. E eu sei que é difícil. Imagine Eliseu. Não tenha medo. Imagine você no lugar do jovem. Você olha do lado assim, está Eliseu dizendo, não tenha medo. Você olha para o outro lado, um exército lá embaixo querendo te trucidar. Aí você olha para Eliseu, não tenha medo. Lá embaixo, um exército. Em quem você acredita? Hã? Você olha para a televisão, está falando uma coisa. Você olha para o lado, você não vê ninguém nem gripado. Aí você olha para a televisão, você vê uma coisa. Morreu não sei quantos. Você conhece alguém que morreu de negócio? Não. Você conhece? Não. Mas, gente do céu. Meu pai amado. Fulano morreu do quê? Corona? Não, foi infarto. Que bom. Fulano morreu 5 tiros na cabeça. Não foi em corona, não. 5 tiros. Só 5 tiros. Pensei que foi corona. Tá bom. Que história é essa, irmão? Irmãos, então você imagina só. Aí o tubarão está aí. Não tenha medo do tubarão, ele vai te pegar. Não tenha medo do tubarão. Como você vai ter fé num momento como esse? Você só consegue ter fé num momento como esse se você tem visão. A sua visão precisa estar ligada ao presente para você entender o poder do agora, o tempo que se chama hoje, porque aqui é que estão as oportunidades. Aqui está a chance de você sair do chão. Você faliu? Está quebrado? Sua empresa fechou? Seu plano, seu sonho de abrir um negócio, o seu noivado, o seu namoro, aquela pessoa que você amava te traiu, te decepcionou, não importa. É hoje a chance que você tem de sair do chão, não é amanhã. Para com esse negócio de amanhã. Porque quando você deixa para amanhã, você está fazendo o quê? Procrastinar. Exatamente, deixando sempre para depois, para amanhã. Coloca a mão no teu coração um pouquinho aqui e fala assim, o tempo que se chama hoje é que está a minha oportunidade. Fala, minha mudança acontece agora. Fala, é hoje mesmo. O tempo de Deus para a minha vida. Levanta a mão quem está solteiro aí. Brincadeira, gente, não levanta não. Mas, querido, quero dizer para você uma coisa. Fica relax aí, fica tranquilo aí. Fica tranquilo. Olha só, queridos. A fé e o medo estão naquilo que não se pode ver. Quer ver como seu marido tem fé? As mulheres reclamam para mim, pastor, meu marido, ele não vai na igreja, ele não é fervoroso igual eu, ele não ora igual eu, ele não é bíblia igual eu. Eu falo, seu marido não tem fé, irmã? Não tem. Claro que tem fé. Não tem, pastor. Eu que sei, eu que moro com ele. Eu falo, irmã, a fé do seu marido está só no lugar errado, mas ele tem. Como, pastor? Simples. Ele gosta de pescar? Gosta. Ele demora quanto tempo assim para planejar a pescaria? Vai comprar vara, vai comprar isca, vai preparar o lugar que vai. O que ele faz? Sai de madrugada, não acorda cedo para nada, mas vai pescar de madrugada. Não é? Chega lá, tem mosquito. Vai comer o quê? O peixe que se pegar. Precisa de fé ou não precisa? Aí, ele vai chegar e vai jogar a isca lá na água. Me diz uma coisa, quem é que diz que tem peixe lá embaixo? Dá para ver? Seja sincero, você vê? Você tem que acreditar que o peixe está lá e que ele vai morder a sua isca. E ele tem tanta fé que se passar o dia inteiro na beira do rio, ele fica. Fica ou não fica? Porque na adoração é 5 minutos, Deus não me responde, Deus não fala comigo.
Aí você fica lá e você joga. Então, quer dizer, o peixe está debaixo da água, você precisa de fé, você não está vendo. Se você for um mergulhador, para você chegar lá e ver a quantidade de peixe que tem. Senão, você tem que acreditar que o peixe está lá. Senão, você sempre vai colocar a expectativa do medo, você não vai conseguir pescar. 5 minutos que você estiver pescando, você vai embora. A diferença é que a fé faz você ver o bem. O medo faz você ver o mal. O medo sempre vai potencializar o tamanho do inimigo. O medo sempre vai aumentar o tamanho do gigante. O medo sempre vai fazer você enxergar o que vai dar errado. Enquanto a fé vai mostrar para você que com uma pedra e uma funda você pode dar uma pedrada na testa dele, ele cair e a cabeça dele ficar na sua mão ainda hoje. Porque Davi disse o que para Golias? Ainda hoje. O que Davi disse para Golias? Ainda hoje. O que Davi disse para Golias? Ainda hoje estarei com a sua cabeça nas minhas mãos. O que Davi disse para Golias? Ainda hoje. Vamos lá, igreja. O que Davi disse para Golias? E quanto tempo Golias estava lá aterrorizando? 40 dias. E Davi falou assim, para esse negócio de 40 dias, vamos chegar logo e resolver esse negócio agora? Ainda hoje, eu vou estar com a sua cabeça, seu crânio, nas minhas mãos. Para de ver o problema, para de ver o inimigo, para de ver as chances que foram perdidas. Pare, comece a enxergar as oportunidades e as chances que Deus está dando para você hoje. Fala, nós somos abençoados. Diga, nós somos abençoados. Oh, glória a Deus, aleluia. Olha só o que diz Hebreus capítulo 2, versículo 14. Olha só o que diz Hebreus 2. Diz assim: por meio da sua morte, ele derrotou aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. E livrou todos aqueles que, presta atenção nessa parte aqui, ó, todos aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a sua vida sujeitos à escravidão. Por medo da morte, estavam por toda a sua vida sujeitos à escravidão. A maior arma de controle social se chama medo da morte. O medo da morte era escravos. Mas sabe o que os negros, as mulheres e muitas outras sociedades descobriram? Não vale a pena viver a vida se não for com liberdade. Quer que eu prove para você? Quem já ouviu falar assim? Independência ou morte? Liberdade ou morte? Prefiro morrer do que virar escravo. Você não nasceu para ser passarinho, enjaulado, engaiolado. O clamor do povo hebreu subiu até o céu porque eles estavam sendo escravos no... E como é que eles eram controlados? Pelo... Como que era? Porque o medo domina. Você quer controlar a vida de uma pessoa? É medo. Essa é a diferença entre Deus e o diabo. Deus não usa o medo para controlar. Deus usa o amor. O diabo coloca medo para gerar escravidão. Porque o medo trava. O que o medo faz? Faz você ver fantasma. O medo endurece o coração. Você perde a visão do presente. Só tem visão de futuro e perde a visão do presente. O medo te escraviza de diversas maneiras que você possa imaginar. Por quê? Quando você tem o coração endurecido, você não compreende o milagre. Pega essa aqui. O que acontece com os discípulos quando eles entram no barco? Eles entraram no barco, Jesus anda sobre as águas, acalma a tempestade. Primeiro acalmou os discípulos, depois acalmou a tempestade. E o versículo, ou melhor, o contexto termina assim, exatamente assim, do jeito que eu vou falar para você. E Jesus fez tudo isso com eles, porque eles não haviam compreendido o milagre dos pães e dos peixes. Você sabe o que é não compreender o milagre do pão e do peixe, ou os milagres dos pães e dos peixes? Ainda faz assim na sequência, ó. Antes, o seu coração estava endurecido. Sabe o que é isso? Eles ouviram a notícia, João Batista morreu. Cortaram a cabeça dele. Vamos para o deserto, nos esconder, porque dá medo esse negócio de ficar servindo a Deus. Porque profeta morre com a cabeça numa bandeja de prata. Dá medo, vamos para o deserto, fugir, esconder. Jesus até aceita a proposta.
A multidão fica sabendo, vai na frente, chega primeiro no lugar, ouve Jesus pregar, está tarde demais, Jesus vai e fala assim, eles falam, despede eles para eles ir embora que o culto terminou tarde. Porque eles não têm o que comer. E Jesus diz o quê? Vocês mesmos vão dar de comer para eles. Qual foi a proposta de Jesus? Ele daria de comer ou os discípulos? Exatamente. E aí o que acontece? O que vocês têm aí? 5 pães e 2? Porque no meio da multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, só um menino estava preparado. Ele estava preparado para o futuro ou para o presente? O que ele levou? Ele levou até a mais, né? Porque se tivesse alguém com fome, ele dividiria. Aí o que acontece com ele? Entrega para Pedro, para André. E aí o que eles fazem? Jesus fala assim, abençoa e fala assim, vai lá vocês e distribui em grupos, dá lá vocês. E aí o que os discípulos estão fazendo? Estão passando assim nos grupos, tamo peixe, tamo pão, tamo peixe. E Jesus lá atrás, quem está fazendo o milagre não é Jesus. Quem está fazendo os milagres são os discípulos. A proposta desde o princípio foi essa. Vocês vão dar de comer. E eles estão lá distribuindo. Aí sobrou 12 cestos. Cheio ou vazio? Isso é investimento. Entrou com 5 pães e 2 peixinhos, 12 cestos. Um para cada discípulo carregar para casa do menino que entrou com 5 pães e 2 peixinhos. Vale a pena investir na obra, não vale? Ele entrou com 5 pães e 2 peixinhos e foi embora com 12? Por que 12? Um para cada discípulo carregar. Aí o que acontece? Eles não compreenderam. O que é não compreender? Endurecer o coração. O que é endurecer o coração? Não curtir o momento. Estava nem aí. Você vê na sequência do texto, eles dentro do barco comentando, você viu? Cara, na hora que eu joguei o peixe assim, na hora que arrancou a cabeça dele, cresceu de novo. Eles não estavam nem aí. Sabe o que eles estavam fazendo dentro do barco? Discutindo. Sabe por quê? Porque eles esqueceram de pegar os 12 cestos. Estavam quebrando o pau lá. Não era para você ter pegado, não era você, não era você. Quando você não curte o momento, quando você não aprende a curtir o momento, Deus permite que venha tempestade. Para quê? Amolecer o coração. Você começa a amolecer o coração com a sua esposa, com a sua esposa, com os seus filhos, com a igreja, com o pastor, com os irmãos. Começa a ser uma pessoa mais amável. Porque não aprendeu a curtir o momento. A vida está passando para você. Já assistiu aquele filme chamado Clique? Você está desse jeito. Chega na cena que você não gosta, o que você faz? Passa para frente. De repente, seu controle remoto da vida já está totalmente automático. Você já está perdendo os melhores momentos. Quando você vê, você estava lá na frente, já envelhecido. Aí você fala assim, gente, outro dia eu tinha 18 anos. Quem já falou isso? Fala a verdade. Não entrega não. Você não viu a vida passar. Desesperadamente preocupado com amanhã. Por quê? Isso demonstra medo, não demonstra visão. A mentalidade correta para tempo de crise é saber aproveitar a oportunidade aqui e agora, o hoje. Para de temer o futuro. Você fica preocupado se você vai ter carro, gasolina, que vai ser. Para com isso. É aqui e agora. É o pão nosso de cada dia. Quem relaxa, quem descansa no Senhor, Deus aparece para ele nem que for em sonhos, nem que for andando sobre as águas. Deus está querendo vir se revelar para você e revelar as oportunidades que você precisa. Mas ele está dizendo assim, ei, antes de acalmar a tempestade, eu vou acalmar você primeiro. Você tem que se acalmar. Para com esse desespero, atrás de notícia ruim, de coisa ruim. E o que o autor Hebreus está dizendo? Que o medo da morte faz com que a gente viva uma vida de escravidão. E essa escravidão não precisa ser de algemas, não. Pode ser uma escravidão mental. O medo da morte faz o ser humano fazer coisas terríveis. Eu me lembro de uma história que uma vez eu ouvi, de uma viatura policial que estava em alta velocidade numa perseguição, e de repente o motorista da viatura, pastor, perdeu o controle e ele atropelou um carroceiro. Ele estava com a sua charrete, o cavalo, e bateu bem no meio dos dois, jogou o charreteiro lá na frente, quebrou os 2 braços dele, quebrou as 2 pernas dele, ainda deu uma pancada na cabeça que inchou, e o cavalo estava agonizando, e o policial desceu da viatura todo desesperado, preocupado, querendo socorrer, e ele era até um policial crente. E o que ele fez? Ele chegou no cavalo e falou assim, não tem jeito, vamos ter que sacrificar, falou para o parceiro dele, e deu um tiro no cavalo. E ele falou assim, vamos lá ver o homem agora. E ele foi com a arma na mão na direção do homem, e aquele homem não entendeu por que ele deu um tiro no cavalo. Ele pensou, ele está eliminando testemunha, né?
Aí ele foi gritando assim, tá tudo bem aí, Senhor? Ele, tô bem, tranquilo aqui, ó. Pode deixar que eu ando, vou embora para casa sozinho, não deu nada errado, não. Ele achando que estava eliminando testemunha, aí não, ele estava só se preocupando. E as pessoas, quando elas têm medo, elas estão desesperadas, elas tomam atitudes completamente erradas. Você sempre opta por situações ruins. Teve aquela outra história também da mulher que perdeu seu esposo e ela ficou desesperada. Ela disse, Senhor, eu quero morrer junto com meu marido, porque são muitos anos de casado, 40 anos de casado. Leva eu junto, eu não quero mais viver, não vale a pena viver. E tinha um outro casal que estava completando 20 anos de casamento. Eles foram passar umas férias numa ilha paradisíaca e eles decidiram assim, completaram 20 anos de casamento. Os filhos deram de presente para eles uma outra viagem para aquele mesmo lugar. E quando eles já estavam para embarcar, aconteceu um imprevisto, bem no momento em que, no trabalho da esposa, e ela foi obrigada a ficar 1 dia, 2 dias a mais. E ele foi na frente. E ela iria 2 dias depois. E ele chegou no lugar, ele viu que estava tudo diferente, 20 anos depois. Tudo bonito, tinha internet. Estava tudo moderno. E o que ele fez? Ele disse, vou mandar um e-mail para minha esposa, ela deve estar no trabalho, e vou falar para ela todas as mudanças que estão aqui. Vou contar tudo para ela. E ele escreve um e-mail, começa a relatar para ela como é que as coisas estavam. Disse, meu bem, você não sabe, olha só, você pode estranhar de eu estar mandando essa mensagem para você de e-mail, mas eu quero dizer para você que eu cheguei bem. Eu estou muito bem aqui. E você sabia que tem uma novidade aqui agora? Agora aqui tem internet. Aqui tem computador. E aqui no quarto, aqui onde eu estou hospedado, tem de tudo. O negócio aqui está muito bom. E ele vai mandar o e-mail e ele erra uma letra. E na hora que ele erra a letra, ao invés de ele mandar para a esposa, ele mandou para aquela mulher que perdeu o marido. E quando o filho dela vai lá no quarto para ver ela está caída no chão. Mãe, o que está acontecendo? Você não acredita o quê? Seu pai disse que chegou lá do outro lado e chegou bem. E mandou dizer que lá tem até internet agora. E disse que está esperando por mim para eu chegar lá daqui 2 dias. Eu não aguentei, desmaiei. 2 dias. Pai, mas ela não queria morrer. Quando ele falou que 2 dias eu ia chegar lá, eu quase morri do coração aqui. 2 dias. Aí o filho, não, calma, mãe, calma. E interessante que no final ainda estava escrito assim, observação, não traga muita roupa porque aqui o calor é infernal. E ela... Foi por isso que eu desmaiei, meu filho. Mas o e-mail foi errado, irmão. Era para ir para a mulher do cara, foi para outra mulher. Ela queria morrer, mas vai fazer o quê, né, irmão? Ali mudou de vida. Mudou. Não tire os olhos da vida. Não tire os olhos do agora. Não tire os olhos de tudo que Deus acrescentou na sua mão. Aprenda a viver com gratidão, com tudo que Deus tem acrescentado na tua vida. Os teus filhos são um presente. A sua esposa é um presente. O seu esposo é um presente. Esse noivo que Deus está te dando, essa namorada que Deus está te dando, é um presente. Os irmãos que estão ao seu lado são um presente. Aprenda a valorizar tudo que Deus tem te dado, porque você estará habilitado, habilitada para receber o melhor de Deus que está por vir. Não olhe para os carros e cavalos da Síria, olhe para os carros e cavalos de fogo que estão ao seu redor. Diga assim, eu sou feliz e sou abençoado pelo meu Deus. Então dê uma salva de palmas ao Senhor bem forte, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Oh, aleluia. E aqui eu quero encerrar. Eu quero dizer para você uma ilustração muito interessante. Um mágico uma vez viu um pobre ratinho, e esse pobre ratinho estava com muito medo, porque tinha um gato perseguindo ele. E o mágico disse assim, eu vou transformar você, ratinho, num gato, para você não ser mais percebido por esse gato. Transformou o ratinho num gato, e depois que o gato foi transformado num ratinho, ou o ratinho foi transformado num gato, ele estava sendo perseguido por um cachorro. Aí o mágico falou assim, então eu vou transformar você num cachorro, para você não ser mais perseguido. E ele foi transformado num cachorro.
até que ele começou a ser perseguido por uma onça. Aí ele disse assim, eu vou transformar você numa onça, para você não ser mais perseguido pela onça. Transformou o ratinho na onça. Mas aí tinha um caçador que estava perseguindo a onça. Ele falou assim, então eu vou transformar você num caçador, para você não ser mais perseguido pelo caçador. Aí então o ratinho disse assim, agora eu estou sendo perseguido pela minha esposa. Ele falou assim, não tem mais nada que eu possa fazer por você. O problema é que eu posso transformar você no que você quiser. O problema não é o que está por fora. O problema é o medo que você está carregando por dentro, que está te acompanhando desde quando você era ratinho, até você ter sido transformado em caçador. Não adianta mudar o que está fora, se do lado de dentro ainda não foi alcançado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. Toda obra que Deus tem para fazer na sua vida, Ele já começou. Não é porque Ele não terminou que Ele não começou. Ele já começou. A obra está em andamento. Você está em construção. Fique tranquilo, a obra será terminada. Você só precisa aproveitar a curtir o momento. O tempo que se chama hoje. Seja como Davi. Ainda hoje. Ainda hoje. Ainda hoje. Aleluia. Fique em pé em nome de Jesus. Fique em pé. A mentalidade correta para tempos de crise é aquela que tem visão. A mentalidade correta para tempos de crise é aquela que vence o medo. Você precisa ter visão do hoje e depois do futuro. E você precisa aprender a vencer o medo. Se você quer ter a mentalidade correta para estar à frente da multidão. Quem tem a mentalidade correta nesse tempo estará à frente da multidão. E sabe o que Deus tem levantado a igreja? Deus tem levantado a igreja como cabeça e não como cauda, para estar na vanguarda e não na retaguarda. E a igreja não são as quatro paredes. A igreja sou eu, a igreja é você. Eu sei que você tem se desesperado por causa de algumas coisas que não acontecem na sua vida. São coisas que insistem em não acontecer. Você já percebeu que você está na expectativa de que uma bênção vai vir na sua vida? E você fica nessa expectativa e parece que ela nunca é cumprida? Quantos aqui já entraram em relacionamentos, se frustraram, se decepcionaram, entraram em projetos que não deram certo? Você tentou de todas as formas, de todos os jeitos, viver algo que faça sentido para a sua vida, algo que tocasse o seu coração, algo que fizesse você sentir que vale a pena viver. Mas todas essas coisas você ignorou o presente. Você só olhava no futuro. Você até dizia assim, ó, não, eu vou investir nele porque ele vai mudar lá na frente. Depois que a gente casar, ele vai mudar. Você estava disposta até ignorar o presente, pensando numa expectativa do futuro. O que você descobriu? Que ele não mudou. Que ele continuou sendo quem ele sempre foi. Que foi você que abriu mão, você jogou fora o presente para viver uma expectativa futura que você nem sabe se daria certo. Você entrou num negócio achando que ia dar certo e você decidiu ignorar os sinais do hoje. Ó, os sinaizinhos que Deus estava mostrando para você, ó. Não, não vai por aí. Não faça isso. Mas você assim, não, mas o que vai valer a pena é quando eu chegar lá, eu vou ser reconhecido, eu vou ser valorizada. Aí as pessoas vão olhar para mim e vão ver. E você ignorou os sinais que Deus estava te dando ali naquele tempo presente. E o que aconteceu? Você chorou amargamente, com aquela amargura de alma, com aquela decepção de quem foi frustrada. E aí você chegou a dizer assim, Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu faço de tudo, Senhor. Por que o Senhor permitiu que essas coisas acontecessem? E Deus está dizendo para você, não fui eu que permiti, foi você que escolheu. Foi uma decisão sua. Você não quis o pão nosso de cada dia, você quis o pão de amanhã.
Você quis o pão antecipado. Você quis antecipar, pegar atalhos. E por causa disso, você acabou experimentando esse sabor amargo de uma frustração. Mas sabe o que nós aprendemos nessa noite? Eu quero que você sinta que o Espírito Santo realmente está falando com você, que foi plano de Deus que o pastor Rodrigo não estivesse aqui para que eu pudesse trazer essa palavra. Não que ele seja uma bênção, ele é uma bênção, mas essa palavra para o seu coração, porque Deus marcou um encontro contigo aqui hoje. Você sabe, poderia ter vindo outras pessoas no seu lugar para poder dar certo e se enquadrar dentro do que a prefeitura está pedindo, mas veio você. Por que você acha que veio você? Por que você acha que acabou dando errado o pastor Rodrigo vir para eu estar aqui? Já estou em Cuiabá, já aproveitei, já vim. Por que você acha isso? É Deus trabalhando na sua vida agora, não amanhã, é agora. Ele te dando respostas agora, hoje. Está aí, está diante de você. Minha oração não é oração para amanhã, é para agora. Faz assim com a sua mãozinha assim abençoada, com as duas, na posição de receber. Na posição de receber, eu já vou entregar o pastor. Na posição de receber. Toma aqui a chave, é uma chave, coloca a mão. É uma chave bem grande dourada, viu? É uma chave bem grande dourada. Segura a chave. Sabe por quê? Porque as pessoas, algumas pessoas que passaram na sua vida, elas pisaram na bola feio. E algumas delas tinham muita inveja e nem elas sabem por quê. Tem que ter misericórdia, né? Tem que ter dó, não adianta ter espírito de vingança. A gente tem que ter misericórdia. E aí a gente acaba ignorando alguns sinais, entra em negócios, na nossa bondade do coração, né? Mas Deus está sempre usando alguém para falar com a gente. Deus sempre levanta um profeta Eliseu na nossa vida. Sempre. Na maioria das vezes são nossas esposas, viu, homens? Na maioria das vezes são nossas esposas. Elas estão sempre nos alertando, toma cuidado. Mas Deus sempre levanta um profeta Eliseu para alertar a nós de que mais é o que está conosco do que o que está no mundo.